Mateus 13, verso 24 em diante. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Verso 29. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, soberano dos céus, da terra e de todo o universo e de tudo o que há criado pelas tuas mãos. Nós exaltamos o teu nome, ó Deus, porque nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, em boas circunstâncias para prestar culto de adoração ao teu santo nome. Nós sabemos que esses momentos de liberdade estão sendo minguados, estão sendo remidos, estão diminuindo cada vez mais e vai chegar um momento em que nós não teremos total liberdade para te adorarmos. Porque nós sabemos os tempos, as profecias escatológicas que virão aí pela frente. E nós precisamos, ó Pai, estarmos atentos, nós precisamos verdadeiramente nos prepararmos para esses grandes momentos. E nós vamos ler aqui, ó Pai, a tua palavra, nós vamos estudá-la, e eu te peço que o teu Santo Espírito possa nos conduzir neste estudo. Para isso, ó Pai, eu te peço que tire da nossa mente, esvazie a nossa mente, ó Pai, as preocupações externas, os nossos planejamentos para ainda hoje, pela noite, como vai ser amanhã, a semana. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos focados nesta mensagem, para que venhamos, ó Pai, sermos agraciados pelo poder do Teu Santo Espírito, sermos transformados pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua graça transformadora, para que saiamos daqui, ó Pai, revigorados, cheios do poder do Espírito Santo, para levarmos essa mensagem para aqueles que estão também adormecidos, aqueles que estão despreocupados, e nós possamos ter cada vez mais esse sentido de urgência. Que seja feita a tua vontade em nós, nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Muito bem. Aqui nós vimos a parábola do joio, do trigo e do joio. Ok? Isso está dizendo que Deus ele tem os seus filhos fiéis, que é representado pelo trigo, ok? Mas Satanás ele introduz no meio do povo o joio. Aqueles que vão fazer contendas, vão fazer a discórdia, vão fazer fofoca, vão fazer críticas para destruir mesmo e também distorcer a palavra de Deus no meio do povo, para enredar do caminho certo o povo de Deus, ok? Mas vai haver um momento em que vai ser separado o trigo e o joio. Aqui na parábola, os servos ali do Senhor perguntaram: o Senhor quer que nós vá para nós separarmos o trigo do joio? E aí o Senhor diz assim: não, deixe eles juntos, que na hora da colheita vai ser separado da forma correta, ok? Mas como que o trigo e o joio vai ser separado no nosso contexto? Ok? Na igreja, como que as pessoas que não estão sendo preparadas, estão sendo marionetes do inimigo, vão sair
das fileiras do caminho certo. Como é que vai ser? E aí nós temos a sacudidura, né? Nós temos aqui um panorama do futuro. Vocês preferem sentar? Ah, tem aqui, né? Beleza. Desculpa. Então vamos lá. Nós temos um panorama do futuro aqui, ok? Nós temos um ponto crucial na história, que é chamado como o fechamento da porta da graça, né? Para quem não conhece esse termo, é um momento em que Cristo ele deixará de interceder por cada um de nós. Lá em Apocalipse 22 fala que Cristo ele vai se levantar e ele vai falar: está feito. Quem é injusto, continue na prática da injustiça. Quem é imundo, continue na prática da imundícia. Mas quem é santo, continue a santificar-se. Quem é justo, continue na prática da justiça. Ok? Então, a partir desse ponto para frente, nós não teremos mais a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e ter um advogado para interceder por nós diante do Pai, ok? Isso aí, se nós fizermos e não estivermos preparados ou selados, tá ok? Isso aqui vai ser em vão a nossa petição. Eu espero que cada um de nós aqui não estejamos inseridos naqueles que vão receber a marca da besta, tá bem? Então vamos lá. De todo esse tema aqui, nós vamos pegar a questão da sacudidura somente, tá bom? Mas veja aqui que nós temos que ter um reavivamento e reforma, é a primazia da nossa vida, é o nosso buscar constante que nós temos que ter diariamente. Reavivamento e reforma. Em um outro momento, a gente pode passar essa situação. A questão do selamento também, selamento e sacudidura, ela vai ocorrer de forma paralela. Nós estamos passando pela sacudidura hoje? De certa forma, sim. Uma sacudidura individual. Tá bom? Vamos lá em Amós capítulo 9, rapidinho. Esse foi um dos profetas que nós já estudamos aqui, não é? E eu citei essa passagem e disse que em um outro momento eu estaria explicando essa situação, que esse momento chegou, que é hoje. Amós 9, no verso 9, vai falar o seguinte: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Né? Então, a sacudidura, ela é uma ilustração antiga, onde o agricultor, ele pegava o trigo. Hoje nós temos máquinas que separam o trigo do joio, ok? Mas antigamente como era feito? Pegava uma peneira, colocava ali tanto o trigo como o joio, a palha, né? E era sacudida, era jogada para cima e o vento levava aquela parte que estava oca, né? A parte que estava leve, que não tinha substância, não tinha nada. Era só uma parte leve. E o vento soprava e o grão ele caía na peneira. E aqui fala que nenhum grão vai cair fora da peneira. Somente o joio cairá fora da peneira. Ok? Então, a sacudidura, juntamente com o selamento, eles vão estar acontecendo de forma simultânea. Mas aqui em Amós, a sacudidura ela tinha que ver com o povo de Israel no passado. Ok? O outro tipo de sacudidura é a sacudidura que eu falei, a sacudidura pessoal. Mas vai haver o auge da sacudidura. Assim que sair a marca da besta, nós teremos aquela grande prova que eu tenho falado aqui nos estudos da tarde dos profetas menores. Ok? Que prova é essa? Assim como Adão e Eva, eles tiveram a grande prova de não tocarem no fruto da árvore proibida, da ciência do bem e do mal, eles não poderiam tocar nem comer daquele fruto.
se eles fossem vencedores, eles não tocassem, eles estariam livres completamente do mal, dos assaltos do inimigo de Deus. Assim como outros mundos não caíram, nós estaríamos a salvos eternamente também. Mas como nós caímos, agora nós estamos passando todo esse conflito, esse grande conflito que envolve o bem e o mal, ok? Mas a Pena Inspirada vai falar que nós devemos passar também pela última grande prova, que é quando sair a marca da besta. Essa questão da marca da besta, se aprofundar, a gente vai deixar também para um outro momento, por causa do nosso tempo, ok? Mas quando sair a marca da besta, nós que conhecemos a verdade, nós que já guardamos os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, nós passaremos pela prova e aqueles que estiverem prontos serão o quê? Serão selados. Receberão o selo de Deus na sua testa. Porém, aqueles que não tiverem substância, aqueles que estiverem com a sua vida oca espiritualmente, vai ser jogado para cima e o vento vai levar. E essas pessoas, elas vão receber a marca da besta, ou na fronte ou na mão, ok? Mas há algumas causas para a sacudidura, tá bem? E isso é muito importante para nós hoje, nós atentarmos para elas, porque são coisas que nós devemos estar vivenciando para que nós possamos já sair também de forma mais eficaz para nós resgatarmos as pessoas que estão em trevas, tá bom? Então, uma das causas aqui eu simplifiquei, que são várias, eu simplifiquei por causa do tempo. A primeira causa, resistência à mensagem para a Laodiceia. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Que claro testemunho é esse? Qual é a mensagem de Laodiceia? Tu és pobre, cego, nu. Não sabes de nada, não tem nada, não enxerga nada. E a mensagem à Laodiceia, ela é dura mesmo. A mensagem para a Laodiceia, ela não tem nenhum tipo de elogio. E aí, quando alguém aqui vem e prega uma mensagem para a igreja, uma mensagem de forma dura, as pessoas acham que o pregador ele foi muito duro. Mas a mensagem, se nós formos comparar as mensagens de Cristo para um povo que está ali na iminência, na fronteira de ser destruído, a mensagem de Deus ela é muito dura. Para quem está participando aqui do JA dos Profetas Menores, tem acompanhado, né? Nós vimos ontem Naum, anteriormente Jonas levando a mensagem para Nínive, e Jonas ele só falava assim, em 40 dias a cidade vai ser subvertida. E ali mais de 120 mil pessoas, desde o rei até os animais se converteram e fizeram volta ao Senhor. Mas depois de 100 anos, 120 anos aproximadamente, veio Naum para pregar a destruição desse povo de Nínive e da Assíria. E hoje a Assíria ela não existe mais. Por quê? Aquela primeira geração se converteu, mas depois o povo, eles atingiram o limite da iniquidade. E aí eles tiveram que receber a ira de Deus. Ok? Opor-se-lhão a isto, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. Veja que duro. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho tem que operar arrependimento profundo, e todos os que de fato recebem
obedecer-lhe-ão e serão purificados. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem de boas novas, onde Deus está nos convidando a comprarmos dele o ouro refinado pelo fogo, o colírio, para que possamos ver, e as vestiduras, que é da justiça de Cristo, para que quando Deus ele olhar para nós, ele não veja o Lucas, ele não veja o Rogério, o Leandro. Ele veja o quê? O caráter de Cristo em nós. Entre nós há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. Quando finalizar, quando o povo de Deus for selado, quando vier a grande prova, vou falar isso aqui com calma, tá bom? Olha só, sequência. Precisamos do reavivamento e reforma antes que saia a marca da besta. Antes. Por quê? Porque quando sair a marca da besta, esta será a grande prova. Certo? Então, quando sair a marca da besta, quem praticou, quem teve o reavivamento e reforma na sua vida, vai passar pela grande sacudidura. Aqueles que forem grãos, trigo, serão o quê? Serão selados. Quem não for, será tirado. Receberão a marca da besta. Mas aqueles selados receberão o quê? A chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, um poder maior que os discípulos receberam no passado no Pentecostes. E aí, quando receber a chuva serôdia, nós vamos sair dando alto clamor. Que é, eu tenho problema de fazer o primeiro contato, de chamar alguém para receber estudo bíblico. Me coloque na frente de multidão para falar, eu falo. Mas no mano a mano ali, você quer estudar a Bíblia comigo? Eu tenho uma grande dificuldade para isso. Eu tenho vergonha. Eu sou meio tímido. E eu tenho vergonha às vezes. Mas com o Espírito Santo isso não vai acontecer. Eu já vivi isso no passado distante. Eu já vivi isso. Eu saía, em qualquer momento eu queria falar de Cristo. Hoje eu tenho essa dificuldade. Mas com o alto clamor, queridos, os judeus, a pena inspirada fala que os judeus eles vão ser restabelecidos, eles vão aceitar o Messias Cristo Jesus e eles vão tomar a frente da pregação do Evangelho. Os santos anjos também vão nos dar suporte na pregação do Evangelho. As crianças vão receber poder para pregar também. E assim é que nós vamos conseguir fazer a pregação a todo mundo. Ok? Segundo, resistência à verdade presente. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Será o resultado de recusar a verdade apresentada. Que verdade presente é esta? Nós estamos estudando na lição a verdade presente em Deuteronômio. Ok? O que é verdade presente? Verdade presente é uma verdade específica para cada povo, para cada época. Por exemplo, nós temos uma verdade para o presente. Adão, eles tiveram uma verdade presente. Qual era a verdade presente para Adão e Eva? Não toquem, nem comam do fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Noé e o povo ali, eu vou mandar chuva. Construa uma arca. Para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E tu serás uma bênção para todas as nações, pai de muitas nações. E assim vai indo verdades presentes para cada época. Para o povo judeu, ali através de Jeremias, Ezequiel,
Jeremias ele pregava que o povo deveria se submeter à nação da Babilônia. Não deveria guerrear, não deveria ir atrás de outras nações para guerrear contra a Babilônia. Mas o que aconteceu? O povo não deu ouvidos a Deus, a mensagem de Deus, e muitos ali tiveram que morrer. E qual é a mensagem, a verdade presente para nós hoje? Oi? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. A primeira, temei a Deus e dai-lhe glória. Há um juízo investigativo sendo em andamento hoje. Nós estamos diante do tribunal e Deus está investigando o seu povo. Está sendo anotado tudo. Ok? E Cristo está no santuário celestial intercedendo por cada um de nós. Juízo investigativo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta mensagem, ela começou a ser pregada justamente quando a Revolução Francesa, ela estava ali no seu auge e começou a vir muitas ideologias. E uma delas é a questão do evolucionismo, onde a nação da França, ela pregou que não há Deus, ok? E Charles Darwin, ele diz que nós viemos ou do macaco, ou do acaso cego, mas que não há um Deus criador. Não há um ser supremo. Ok? Então a mensagem ela se levanta justamente nesse mesmo período. A segunda mensagem angélica tem a ver com a queda de Babilônia. Caiu a Babilônia. Ok? Essa mensagem ela foi dada de forma fraca. Mas lá em Apocalipse 17, ela vai vir, que é mais à frente, ela vai vir com toda a força. Em um outro momento eu posso explicar sobre isso, sobre essas 3 mensagens angélicas, ok? Então, um juízo está acontecendo, o sábado bíblico, ele foi restaurado, porque ele é o sinal entre o povo e o seu Criador, ok? As igrejas que não são guiadas pela palavra de Deus, elas caíram, elas estão em confronto contra Deus, não os membros. Tem muitos membros sinceros em cada igreja, ok? Mas as instituições religiosas que não guardam os mandamentos de Deus por completo e não têm o testemunho de Jesus, essas caíram, tá bom? E a terceira mensagem angélica é aquela que fala daqueles que receberão a marca da besta. Quem receber a marca da besta, seguir a sua imagem, receber o número do seu nome, receberão as pragas de Deus. Ok? Mas no final do verso fala, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E qual é o braço direito da terceira mensagem angélica? A reforma de saúde, a mensagem de saúde. Por que a igreja adventista ela não opera milagres, assim de forma pública? Há milagres dentro da igreja? Há milagres, mas por que não se propaga isso pelas mídias e faz diante de multidões de gente? Por quê? Porque essa não é a mensagem, a verdade presente. Qual é a verdade presente para nós? A cura e a prevenção através dos alimentos naturais. Ok? Então, essa é a rejeição que o povo de Laodiceia está tendo diante da verdade presente. O povo de Laodiceia está rejeitando essas mensagens sobre o juízo, sobre o sábado, sobre a questão da alimentação.
e várias outras que, num outro momento, a gente vai explicando para vocês, ok? Falsas teorias. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. As falsas teorias, no nosso meio, já tem várias coisas sendo disseminadas contrárias à palavra de Deus. Uma delas, a mais clássica, é a questão da Trindade. Que o Espírito Santo não existe. Ok? A última que eu ouvi, a mais recente, é que se Deus é Pai, se Cristo é Filho, então precisa de uma mãe. Quem é a mãe? A pessoa falou que era o Espírito Santo. Falsas teorias. Vamos avançar aqui. Espíritos enganadores. Aqui a gente vai ver uma progressão. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. 2 enganos que nós temos que nos preparar para os últimos tempos. Qual é o primeiro? Eventos Finais fala sobre isso. Imortalidade da alma. Quando a pessoa morre, vai para onde? O que acontece com ela? Purgatório? Vai para o céu? Vai para o inferno? A segunda, a questão da guarda do domingo. Nós temos um selo, nós temos um sinal com Deus. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12. Ele nos deu os sábados para que servisse de sinal entre nós e ele. Mas o homem, guiado por Satanás, ele colocou um outro dia para que o mundo cristão, eles se confundissem. E aí estabeleceu o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. Mas enfim, 2 enganos. Então, anjos maus em forma humana. Anjos se personificando em pessoas para disseminar o erro dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Olha só, os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Ou seja, vai aparecer, quem sabe, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, dizendo que não escreveram a Bíblia da forma que está. Que ela foi subvertida, que ela foi mudada, alterada. Aí está em Eventos Finais, página 157. Então, os anjos maus, eles vão personificar os apóstolos. Ou seja, eles vão aparecer na forma de apóstolos para também tentar enganar o povo de Deus nesses últimos dias. Ok? Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João no Apocalipse. Então, Satanás, o último ato dele para tentar enganar o povo é mostrar que Cristo veio. Mas ele vai se personificar a Cristo. Só que quando ele vier, nem todo olho o verá. Ele vai aparecer em algumas partes e vai dizer que ele mudou do sábado para o domingo. Ok? Provas e perseguições, outra causa. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva
e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Aqui, na supremacia papal, de 538 a 1798, a Igreja Católica ela perseguiu os cristãos, e aqui estão alguns dos instrumentos de tortura que eles faziam na época. E olha o que o texto fala aqui. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá. Nós estamos passando por alguma semelhança do que está acontecendo aqui? Não, né? Aqui não, mas tem alguns cristãos que estão sendo decapitados, está passando por algumas perseguições, mas não de forma geral. Mas quando nós conseguirmos incomodar o mundo, quando nós conseguirmos avançar a luz de Cristo em meio às trevas, as fogueiras elas vão começar a serem acendidas. O inimigo vai começar a perseguição. Nós não estamos vivendo hoje porque a igreja ela está adormecida. Mas quando nós começarmos a incomodar o mundo, a incomodar as hostes das trevas, aí sim, nós vamos começar a ter as dificuldades que está predito nos últimos dias. Mudança de lado. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil ou o lado popular. Então, as pessoas elas vão sair do nosso meio e vão tomar a posição do outro lado. Professam a verdade, mas não vivem a verdade. Estão achando que vão ser perseguidas, mas quando chegar a grande prova, mudarão de lado, deixarão de ser perseguidas para serem perseguidoras. Para finalizar, eu quero ler só mais um texto aqui. Testemunhos Seletos, volume 2, página 78. Por que essa equipe que nós construímos, por que nós tomamos essa decisão de buscarmos juntos esse reavivamento e reforma agora? E levar essa mensagem às igrejas? Por quê? Porque muitos textos como este que eu vou ler agora, nos incomodaram muito. E como é que foi reunido esse povo? Para quem conhece, eu acho que a maioria aqui conhece o culto. Nós íamos às igrejas para pregar sobre eventos finais e Apocalipse. E nas igrejas nós fomos identificando as pessoas que estão com o mesmo pensamento que nós. No final, por exemplo, lá na Compensa 6, 2 jovens, uma chegou com o Guto no final da programação e a outra chegou comigo dizendo para nós: olha, nós achávamos que estávamos sozinhos nessa luta e nós encontramos em vocês um apoio, uma ajuda. E meu coração transbordou porque era o mesmo sentimento que nós tínhamos. E aí nós fomos identificando em igrejas essas pessoas. E hoje nós conseguimos fazer esse grupo por causa desse tipo de mensagem aqui. Se tão somente soubéssemos o que está diante de nós, não seríamos tão vagarosos na obra do Senhor. Estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que a cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedece os seus mandamentos por palavra e ação. Se não fazemos
nenhum esforço para ganhar almas para Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas que não fizemos por causa da nossa indolência espiritual. Isso é muito forte. Eu fico envergonhado na minha condição espiritual. E eu não estar cumprindo o ID. Os que pertencem ao reino do Senhor precisam trabalhar com zelo pela salvação de almas. Precisam fazer sua parte em ligar a lei e selá-la entre os discípulos. Isso aqui é um chamado urgente para nós. Porque diante de nós está a sacudidura, está o selamento, está a grande prova, está o alto clamor. Mas acima de tudo isso está um juízo, onde Deus está julgando o seu povo. E Ele precisa, aliás, nós precisamos desse pouco tempo que ainda nos resta, para que o nosso caráter ele seja transformado ao caráter de Cristo. O tempo é pouco. Se nós não conseguirmos o caráter de Cristo na nossa vida, nós seremos deixados para trás. Nós receberemos a marca da besta. E automaticamente nós receberemos os juízos divinos sem mistura de misericórdia, que são as 7 últimas pragas. Mas que esta mensagem ela não seja de desespero para nós, mas que seja uma mensagem onde há um Deus que quer nos salvar e Ele precisa de nós para salvar outros. E Ele está convidando a mim e a você para se colocar nas suas mãos. Hoje, a cada sábado eu faço um apelo aqui, não é? Cada sábado. E é um apelo para nós darmos mais um passo. Ontem foi um apelo para nós darmos um passo. Hoje é um apelo para nós darmos mais um passo. Agora esse passo, ele é individual. Talvez você precise orar mais, estar mais na presença de Deus, estudar mais a palavra de Deus. São passos que a gente vai dando no caminho da santificação. Porque a justiça dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. E Deus está nos convocando hoje para darmos esse passo a mais. Para começarmos a fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos, honrá-lo, estarmos reverentes diante da sua presença. Para que Ele possa fazer a sua obra em nós. Uma obra que Ele começou, Ele quer concluir. Para que nós possamos fazer a obra enquanto há tempo oportuno. Que nós não sejamos aqueles onde a porta da graça vai se fechar e muitos vão clamar a Deus depois disso, mas já será tarde demais. Nós vamos cantar o hino agora. Em Ti. É somente em Deus que nós podemos obter essa vitória. É somente nele que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós vamos cantar o hino e você vai fazer a sua oração a Deus para você dar mais um passo. Fiz isso ontem. Faço hoje. Vou dar mais um minuto para você fazer a sua oração aqui. Mas na sua casa você vai continuar esta oração. Para você dar este passo. De passo a passo. Um após outro. Nós vamos
logo, sermos glorificados, sermos transformados e termos um encontro com o Senhor nos ares.